10 aqui, vamos finalizar aí o último composto do hidrocarboneto, que são os compostos aromáticos. Os compostos aromáticos, ele tem uma característica, ele tem a presença do anel benzênico, que muitos conhecem ele de dois formatos, né? Ele teria 3 insaturações, aí como a gente tem um caso de ressonância, utilizaria isso daí. Então vamos entender um pouco esse comportamento. Então eu tenho aqui, ó, um anel aromático, ele tem 3 insaturações rodeado de átomos aí de hidrogênio. Esse seria o composto a fórmula é C6H6. A gente chama esse elemento de benzeno. Então é o que caracteriza esse grupo. O grupo ele teve esse anel aromático, ele é chamado de benzeno. O que acontece? Essa dupla ligação, tem hora que ela vem para cá, essa outra tem hora que vem para cá e essa outra tem hora que vem para cá. Então eu não consigo visualizar onde ela está. Aí o que eu faço aí? Como eu não sei onde ela está, a gente geralmente representa com esse símbolozinho aqui, ó, esse anel, chamado anel benzênico, que é uma ressonância, essas alternadas de pares eletrônicos aqui dentro do benzeno caracteriza isso. E o nome do grupo funcional seria benzeno. Esse elementozinho aqui é o benzeno. Então se ele estiver sozinho, benzeno, mas ele pode ter radicais com ele? Pode. Ó, eu posso ter aí, nesse caso seria não precisa numerar, metil benzeno. Eu chamo esse elemento também de tolueno, é o nome usual dele. Eu posso ter na verdade anel aromático com mais de um radical, eu posso ter ele nesse formato. Eu vou colocar aqui que eu já vou falar de uma particularidade do anel aromático. Eu vou colocar aqui 3 situações, ó. Vou modificar um pouco aqui as posições dos radicais metis que estão ligados aqui a ele. Você pode observar que nesse caso do metilbenzeno, fora do anel que tiver radical, metilbenzeno. A numeração vai seguir a ordem alfabética, a ordem do sentido horário e anti-horário. E eu tenho 3 situações, ó. Eu tenho a posição aqui 1, 2, seria a posição melhor. Essa daqui é a posição 1, 3 e essa daqui é a posição 1, 4, né? Porque fica 1, 2, 3, 4. É a posição 1, 4, posição 1, 3 e posição 1, 2. Como seria o nome oficial de cada um? Não são iguais? Então fica 1,2, ó, dimetil benzeno. Esse outro seria 1,3 dimetil benzeno. E esse outro 1,4 dimetil benzeno. Então eu teria aí os nominhos de cada um. O que mudou aí foi a posição dos radicais. Então na química orgânica, essa posição 1, 2, eu posso ter nomes particulares. Por exemplo, a posição 1, 2, eu posso chamar isso de orto e representar com a letra O. Se eu tiver aqui a posição 1, 3, eu posso chamar isso de meta e chamar de M. E eu posso ter aí a posição, ó, 1, 4 e posso chamar isso de para, representar pela letra P. Então isso é específico para composto aromático. Então eu posso, em vez de chamar 1,2, ó, 1,2 é O. Eu posso colocar um O na frente e fazer O dimetil benzeno. Aqui a posição 1, 3 é meta. Eu posso substituir o número 1,3 por M. Aí fica M dimetil benzeno. Seria o metabenzeno. 1,4 é a posição para. Eu posso chamar de para dimetil benzeno. E ele tem um nominho especial. Um nominho especial que a gente tem que estar atento é esse daqui, ó. Ele, quando tiver sozinho, ele é benzeno. Quando ele tiver 2 anéis, a gente chama de naftaleno, que é a naftalina que vocês conhecem. E a gente tem ele também ligado em 3, ó. A gente chama de antraceno.
E você pode ter ele em 3 também, só que um lá em cima. Aí a gente chama de fenantreno. São grupos aromáticos conhecidos aí pelos vestibulares. Mas você tem um nominho especial para alguns compostos também. Se você tiver o anel aromático com um CH3, a gente chama ele de tolueno, que é a planta onde foi extraída. E se ele tiver 2 radicais metis, a gente chama ele de xileno, que é o composto vegetal de onde é retirado. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2, então eu posso chamar ele usualmente de ortoxileno. Esse daqui, metaxileno, e esse outro aqui, paraxileno. Então, eu tenho que ter um cuidado com relação a isso daí. Outra coisa importante que a gente deve frisar do composto aromático é que ele também pode formar, radicais. E esses radicais que eles formam são bem interessantes, porque se eu tiver um benzeno, ele pode perder aí um hidrogênio. Eu posso retirar dele um hidrogênio. Então eu retirei um hidrogênio. Esse daqui é o benzeno. Então ele vai formar um radical, que é chamado de fenil. O radical fenil, ele vem da perda de um hidrogênio do anel aromático. Mas eu posso ter esse compostozinho aqui, CH3 ligado ao anel aromático, que a gente chama de metilbenzeno. O que é que esse metilbenzeno faz? Ele pode perder, aqui na verdade, um hidrogênio do radical metil. Então eu tirei, não foi do anel aromático, foi do metil. Aí eu chamo esse composto de benzil. O benzil é diferente de fenil, porque o benzil eu tirei o hidrogênio do metil. O fenil eu tirei direto do anel aromático. Mas eu posso ter esse composto aqui, Eu posso ter o metil benzeno, que eu chamo ele de tolueno. Só tem um radical metil direto. O que é que pode acontecer aqui? Eu posso ter 3 situações aqui interessantes a observar. Eu posso retirar, manter o radical metil e tirar o hidrogênio dessa posição aí 1, 2. Como eu posso tirar aqui o hidrogênio da posição 1, 3. Como eu posso tirar o hidrogênio da posição 1, 4. O que é que vai acontecer aí nesse caso? Nesse casozinho aqui, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Esse radical 1, 2, posição 1, 2 é orto. Aí eu posso usar o apelidozinho dele, tolueno. Esse fica ortotoluil, mostrando que é um radical. Esse daqui da posição 1, 3, que é meta. Eu posso chamar ele de metatoluil. E esse daqui é a posição 1, 4, é para. Eu posso chamar ele de paratoluil. Você não vai chamar de metilbenzeno, você pode chamar ele de toluil. Então fica mais prático o nome usual. Então ortotoluil, metatoluil, paratoluil. Por que toluil? Porque é tolueno. Então o tolueno perdeu um hidrogênio do anel aromático, não foi do metil, porque se perder do metil vira um benzil. E se perder, se tiver somente um anel com um, seria o fenil. Então esses radicais, eles podem estar presentes aí nos compostos das cadeias carbônicas normal. Então você vai chamar ele de benzil, de metil, de toluil, de meta, de para. Por exemplo, eu posso ter, vou colocar um exemplozinho aí prático disso. Se você tiver essa cadeia aqui, por exemplo, CH, CH2, CH3. Aí isso é uma cadeia ramificada. Aí o PAC manda achar a cadeia principal. A cadeia principal eu vou escolher aqui essa, que tem a maior sequência de carbonos. Aqui automaticamente já ficou um radical de fora. Que radical é esse? Só o anel aromático. É um fenil. Então como seria o nome? Vamos numerar. Ele está mais para a esquerda, então eu começo por lá. 1, 2, 3, 4. Como seria o nome desse composto? No carbono 2 eu tenho um fenil.
tracinho, a cadeia principal, ó, but, com a terminação ANO, porque só tem ligações simples. Então o nome desse composto é 2-fenilbutano. Por isso que a gente estuda os radicais que são derivados dos compostos orgânicos. Eles podem aparecer como radical. Aí a gente tem que saber esses nominhos para poder aplicar. Ok, pessoal? Com isso a gente finaliza aí essa parte de hidrocarboneto de nomenclatura. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho de propriedade dos compostos orgânicos, né? Como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, essas coisas que sempre tem caído e às vezes o aluno confunde. Então eu vou tentar, de uma maneira bem prática aqui, tentar passar isso para vocês. Ok, pessoal? Até a próxima aula.